Aí, Mauro César, o que acontece com o Gabigol? Não tá balançando as redes. O Flamengo no meio desse furacão todo aí, Mauro. O que acontece com o Gabigol? Ele que deveria responder, que ele reclamou, né, do técnico depois de uma vitória sobre o Fluminense. O Flamengo venceu o Fluminense, jogou bem, jogou melhor que o Fluminense, ele ficou no banco, entrou no segundo tempo, deu a sua contribuição, aí ele para na zona mista e aí diz ele meio que justifica, olha, eu estava na reserva, mas eu falei com o técnico, quero jogar numa outra posição, essa não é a minha. E se você analisa ali os mapas de calor do Gabigol de 19 até hoje, não tem muita diferença. Aliás, aquele em que eu publiquei isso inclusive outro dia no meu canal no YouTube, se você analisar um por um, você vê que no ano passado com o Dorival foi o que ele mais se movimentou. De todos eles. Ele aparece mais na ponta esquerda, mais na faixa central do campo. Ou seja, ele nunca jogou dentro da área. Ele sempre foi um atacante. Por que combina tanto com o Bruno Henrique? Porque um pela direita, um pela esquerda, um com mais velocidade, o outro mais trazendo a bola para dentro. Um entra na área para completar a jogada do outro, né? Ele trabalha para o Bruno, o Bruno trabalha para ele. Nunca os dois na área juntos. Nenhum dos dois é pivô. O Bruno Henrique é melhor na cabeçada, jogada aérea e tudo mais. Mas eles se completaram nessa junção que foi feita pelo Jorge Jesus. E com o Pedro é diferente, que é um homem mais de área, mas ele sempre circulou. E aí ele ontem jogou de centroavante, ele apareceu como centroavante. A última jogada dele foi uma jogada do Wesley, lateralzinho direito, que entrou lá, que é o garoto da base. O moleque foi do fundo, cruzou, a bola passou por ele, ele não alcançou, ele não se jogou na bola. Ele tinha que dar um carrinho na bola, não quer ser centroavante, quando a bola está longe, ele desliza na direção da bola e tenta empurrar pro gol. Ele simplesmente viu a bola passar, não veio do pezinho. Olha, uma coisa, o Gabigol é a história dele no Flamengo, os elogios que ele merece, por tudo que ele já fez, é ídolo da torcida, tudo bem. Isso não anula a possibilidade de ele ser criticado. E a crítica que é feita a ele hoje é absolutamente pertinente. São 10 jogos sem fazer um gol, sem dar uma assistência, sem decidir nada. E em todos os jogos teve oportunidades, mais claras, não tão claras, mas teve chance de marcar e não fez. E aí vem esse detalhe que me chama a atenção. No momento de vitória do time, ele para justificar porque ele ficou no banco. O que foi vaidade? Foi o quê? Era hora de falar aquilo? Claro que não. Como é a declaração do Felipe Luiz, lá no começo do trabalho do Vitor Pereira. É muito difícil o sistema que ele quer colocar em prática. Como assim difícil? O cara trabalhou com o Simeone um tempão e não consegue entender o que com outro técnico europeu quer fazer. Estranho, né? Eu não consigo entender até hoje o que quis dizer com isso. Como assim difícil? E vocês são muito bem pagos, né? Deveria alguém dizer para os jogadores que não conseguem assimilar uma ideia. Parece isso. O treinador quer, mas a gente não quer. Desde a saída do Jorge Jesus, eles só conseguiram jogar durante períodos com técnicos que conseguiram compor com eles, como o Rogério Ceni e como o Dorival. Encaixando todos eles no time, tentando, mas isso sempre por um período curto, né? Quando tem que dar um outro passo, a coisa não vai. O último jogo do Flamengo realmente bom foi contra o Vélez, há 220 e poucos dias. Depois teve jogos razoáveis e tal, mas nada tão sensacional como naquele jogo. E aquele jogo, e alguns outros jogos bons ainda com o Dorival, que foi um curto período que a coisa andou realmente bem, isso está muito no imaginário das pessoas e fica uma ideia de que encerrou o ano passado com algo concreto, que foi destruído. Não. O Flamengo encerrou o ano mal, é curioso isso, ganhando o título, mas jogando muito menos do que poderia e deveria. Inclusive na final da Libertadores, que era para ser um jogo resolvido, o Flamengo ficou ali num angustiante 1-0, com o Atlético com 10 homens desde o primeiro tempo, e contra o Corinthians vimos como é que foi, embora ali o Dorival tenha tido muitos problemas, porque não tinha nem volante, jogadores machucados, não tinha banco e tudo mais, mas mesmo assim, essa atuação não foi nada boa, evidentemente, entre outras. Então, assim, o Gabigol, ele que tem que explicar por que ele não faz os gols, porque ele não está honrando o nome, né? Porque ele não faz o gol há 10 jogos. E tem que sempre separar, porque assim, quando eu falo do Gabigol, sempre tem torcedor que fala, não, mas peraí, ele está na história do clube. Não, isso é outra história. Não quem está discutindo aqui é a trajetória dele, isso é o momento é péssimo. E ele foi se manifestar junto aos repórteres depois de uma vitória, que era uma hora de ficar quieto, não falar sobre isso. Não, peraí, não, pastor, que ele falasse, não, ficou no banco, fiquei no banco, tudo bem, problema nenhum. Deu certo, ganhamos o jogo, entrei no segundo tempo, dei minha colaboração, outro jogo eu vou jogar com o Pedro, outro jogo joga eu, não joga ele, tem muito jogo pela frente, fomos em frente, acabou, não, ele parou meio que para justificar. E me passa uma ideia de vaidade, tipo, olha, eu fiquei no banco, mas foi porque eu conversei com o técnico, nós tivemos um papo, eu quero jogar numa outra posição, eu estou muito longe da área, como se tiver, ele nem tem que dar justificativa nenhuma, todo mundo pode parar no banco. O Bernardo Silva estava no banco do Manchester City, vários jogos aí, jogou pra caramba terça-feira ali contra o Bayern de Munique, ajudou a destruir o time alemão. E ninguém fica discutindo isso, tá tudo bem. Porque, lógico, o Guardiola e tudo, não precisa ser o Guardiola, o jogador tem que ter essa maturidade. E ele foi um cara que bateu na Europa e não ficou, e nesse aspecto tem que amadurecer, tem que entender. Ele vai sim pro banco em alguns momentos, e ele já estava do banco, porque uma das razões, ele já vem mal, esse jogo está no meio dessa série de 10 partidas, sem marcar.
que é o maior jejum dele desde que ele chegou ao clube. Então o problema é o quê? Porque ele foi barrado? Não, ele está em campo 8 jogos como titular, né? Isso. Então, os números já dizem tudo. Dos 10 que ele não marcou. E em todos ele teve chance de marcar. Ontem, inclusive, teve chance de marcar e nenhum deles ele fez gol algum. E não deu nenhuma assistência também.